para gerenciamento das crises. Promover gangsters das artes, principalmente na música. Exportar ideias de liberação religiosa. Infiltrar e subverter governos. Contenção da imigração de negros, mulheres, homossexuais, soropositivos e deficientes físicos para os Estados Unidos da América e Europa. Contenção da influência e prestígio da única força de proteção do povo, as Forças Armadas e seus integrantes. Contenção das armas nas mãos de civis. Impedir a paz social, desenvolvimento, democracia, soberania, patrimônio nacional e manter a economia na medida de seus interesses. Agora vamos ver o que é denominado o crime organizado. O crime organizado não é o PCC ou o Comando Vermelho. Estes são os meros agentes conscientes. É instrumentado pelo capital transnacional, que é um inimigo invencível. Crime organizado é a associação de membros do poder com delinquentes para práticas de fins delituosos. Governo real. Este é um quadro que demonstra de forma didática o que está acontecendo no país. Em primeiro plano temos o poder maior, constituído por instituições transnacionais econômicas que agem diretamente sobre elementos das organizações político-administrativas. Muitas vezes senhores respeitáveis, cientistas, professores universitários, técnicos administrativos, juízes, delegados, etc. Aonde estão localizados esses elementos? Em primeiro lugar, nos partidos no poder, seguidos de força de sustentação cujos elementos fazem parte dos quadros da Polícia Federal, Justiça Federal, Receita, que fazem o trabalho de perseguição a cidadãos de bem, que são os socialmente esclarecidos desses fenômenos criminosos. Utilizam-se de agentes de influência como a mídia, que mesmo sabendo dos atos de corrupção, nunca antes vistos neste país, jamais deflagram processos de desmoralização contra esses governos. Por que será? Possivelmente devem estar satisfeitos com as gordas contas públicas em propagandas que recebem. As ONGs, mais de 100 mil. O general Heleno, ex-comandante militar da Amazônia, disse: mais de 100 mil ONGs só na Amazônia, protegendo os direitos dos índios. Por que não vemos essas ONGs protegendo os nordestinos da seca? Será porque não existem minérios no subsolo? Metais preciosos? Diamantes? Ou será que os 250 mil índios são antropologicamente mais importantes que nossos irmãos do Nordeste? Ou será porque no Nordeste não existem fronteiras internacionais? Utilizam-se das ONGs como o Viva Rio, que em realidade congrega vários movimentos, como por exemplo, movimentos contra as políticas de controle da criminalidade, dos movimentos favoráveis a descriminalizar as drogas, assim como o atual governador do Rio de Janeiro e também o ministro do Meio Ambiente, que participa de passeatas a favor da liberação das drogas. Utilizam os sindicatos, membros das sociedades de representação de classe, conselhos de classe, para implementar ideologias deturpadas em cada segmento da sociedade, como se fossem verdades testamentais. O PCC, o Comando Vermelho, os Amigos dos Amigos, são utilizados como forças subterrâneas que instilam o terror através de assassinatos, estupros, sequestros, tráfico de drogas e armas, contrabando, sendo também uma fonte de recurso para a força motriz no poder. São denominados de quarto poder. E, por fim, mantém relações com a narco-guerrilha rural e urbana representada pelas FARC, MST, Via Campesina, MTST, e agora grupos terroristas internacionais como o Hezbollah, os Tupamar, o Sendero Luminoso, o IRA, o MIR, que sequestrou Abílio Diniz, o ETA, o Farabundo Marte e tantos outros. A partir da região da Tríplice Fronteira, um dos locais da terra denominados de lawless, ou seja, totalmente sem lei, onde o Estado não exerce poder algum, e estão disseminando-se pelo país. O que tudo isso tem a ver com o Brasil? Afinal, somos um povo pacífico que gosta de samba e futebol. Não nos interessamos por conflitos, pois acreditamos que jamais os teremos e que não os temos. A cobiça internacional por um país rico em recursos, junto à ânsia de poder de um grupo terrorista e comunista que conseguiu,
através de financiamento externo, tomar o poder, está ludibriando a população pobre, desarmada e inculta, sobre o seu real projeto para a nação que veremos a seguir. Em 1969, Fernando Henrique Cardoso recebe da CIA e da Fundação Ford recursos para implantar a filosofia marxista dentro da Universidade de São Paulo e funda o Centro de Estudos Brasileiros em Política e Estratégia, o CEBRAP, que também tem a função de desacreditar as Forças Armadas. Nos anos seguintes, recebe mais de $1 milhão para consolidar essa ação. Sugere a Lula a criação de um partido que viria a ser o PT, que até então era uma esperança de moralização e justiça para toda a nação. Como disse a senadora Heloísa Helena, meus caros, não tínhamos dinheiro nem para andar de ônibus. Lula dormia no chão de minha casa em Maceió e Zé Dirceu no sofá. Tínhamos um único objetivo para o povo. Estes indivíduos não são os que eu conheci. Não tinham dólares nas cuecas, nem participavam de mensalões e negociatas. Nossos atuais governantes utilizaram-se e utilizam-se de alguns agentes que ajudaram e ajudam, em teoria, a conquista e manutenção do poder, uma vez que a tentativa de instalar um governo comunista, por eles no passado, através da força, foi rechaçada pelas forças patrióticas que mantêm a ordem e a liberdade dentro da nação. E elas não nos faltarão, tenham certeza. Esses agentes são o fabianismo, o Diálogo Interamericano, o Instituto Tavistock, o Gramscismo, a Escola de Frankfurt e o Foro de São Paulo. Fabianismo tem por objetivo evitar a luta direta contra o inimigo, prefere a infiltração e a corrosão de suas instituições. E como é utilizado no Brasil? Foi trazido por Fernando Henrique Cardoso, que tentou entrar na Internacional Socialista e foi rechaçado em favor de Leonel Brizola. A partir daí, ligou-se ao movimento fabianista internacional e trouxe para o Brasil o conceito do fabianismo, que é a tomada do poder via corrosão de todas as instituições. E fez isto durante todo o período, desde seu retorno até a tomada do poder. O Diálogo Interamericano, fundado em 1982, após a Guerra das Malvinas, é o centro de planejamento estratégico e propaganda política das oligarquias anglo-americanas para o hemisfério ocidental. Foi criado pelo Partido Democrata dos Estados Unidos da América, sob a presidência de Jimmy Carter. Tem como proposta estabelecer estruturas supranacionais para atuar no continente, vigiando as atividades militares e promovendo intervenção quando necessário. No governo Clinton, anunciou um plano para eliminar a soberania dos estados da América Latina. Seus membros se reúnem periodicamente para discutir assuntos comuns aos países do hemisfério, que não por coincidência se tornam políticas do governo dos países membros do diálogo, como, por exemplo, a atual Estratégia Nacional de Defesa, criada por Mangabeira Unger e pelo ministro Nelson Jobim. Quais são os objetivos do diálogo interamericano? Política neoliberal de abertura econômica desenfreada, defesa da legalização do uso de drogas, politização dos problemas ambientais, desestabilização das forças armadas, promover o socialismo nas universidades e sindicatos. São membros Raul Alfonsin, Júlio Sanguinetti, Gonzalo Sanches de Lozada, Robert McNamara, secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Mário Vargas Llosa. Fernando Henrique Cardoso, levado ao diálogo por Peter Bell, que foi representante da Fundação Ford, financiadora do SEBRAP, doou mais de $1 milhão a Fernando Henrique Cardoso após 1969. São alguns membros brasileiros do diálogo: Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ciro Gomes, Celso Laffer, Emerson Capaz, Aloísio Mercadante. Nas eleições presidenciais brasileiras de 2002, os principais candidatos eram membros do Diálogo Interamericano. O outro mecanismo é o Instituto Tavistock. Em 1932, Johnny Rawlins Rees torna-se diretor da Clínica Tavistock.
propõe a indução deliberada de formas controladas de comportamento neurótico e mesmo psicótico, com o propósito de exercer controle psicológico de massa sobre a sociedade. As equipes Tavistock desenvolveram métodos para a concretização da nova ordem mundial, com o uso dos meios de comunicação de massa para criar um ambiente controlado. Conferiram atenção no trabalho de destruição da família e promoção da infantilidade dos indivíduos, dando enfoque na sexualidade infantil e seus efeitos sobre a personalidade